Bom, chegou a hora de eu falar. Comediante que faz uma defesa pro Léo Lins e no meio da defesa usa a palavra tóxico, com certeza compra creme pro cu na farmácia. É isso. Está todo mundo tentando entender esse processo, né? A gente tem humoristas que já foram processados também no passado, como Chico Anísio, que tinha a censura ali em cima, Renato Aragão, eu mesmo passei por vários processos, enfim. Eu acho que eu não sou nenhum expert em lei, sou a minha humilde opinião como cidadão, né? E foi muito exacerbada a punição que foi dada ao Léo Lins, de 8 anos por proferir. Se existe lei, quer dizer, eu não sou jurista para estar analisando lei, mas se existe a lei, ela seja cumprida, mas não dessa forma tão pesada, entendeu? Acho que deve se chamar a atenção, se corrigir, se for o caso, uma multa, mas não prisão de 8 anos. Enquanto a gente está vendo aí pais sendo mortos por motoristas embriagados, crianças sendo assassinadas, nosso ciclista que não sai da minha cabeça aqui em São Paulo, que leva um tiro na cabeça e coisas desse porte. Então vamos aumentar a espiritualidade desse país que está precisando. Sim, esse é um vídeo sobre Léo Lins. E antes vocês comecem, porque tudo fala, o corpo fala, ele tá com o moletom do Thiago Ventura, porque a Vinci tá... Não, eu tô com o moletom porque tá frio pra caralho. E também porque minha outra opção de moletom era essa aqui. Eu acho que eu tô usando a mais neutra. O brasileiro recebe uma carta, não gosta do conteúdo dela, e pra resolver esse problema, dá um tiro no carteiro. Não resolve nada, mas acalma a cabeça dele, né? Sim, esse é um vídeo sobre o Léo Lins. Antes que você comece a xingar aqui nos comentários pra um lado ou pro outro, pode ser que eu seja xingado pelos dois lados, mas me escuta antes de qualquer coisa, porque o problema não é se o Léo pode ou não pode falar o que ele falou. Antes de qualquer coisa, a gente precisa falar sobre a lei. Vamos lá. O problema da lei não é a lei de injúria racial, o problema foi o artigo, né? O artigo 20, né? Que foi colocado nela. Enfiadinho ali no meio pra passar, né? Coisa boa. A lei de injúria racial, eu, por exemplo, sou a favor da lei de injúria racial, que é uma lei que ela equipara o crime de injúria racial ao crime de racismo, né? A ideia dessa lei era equiparar esses dois tipos de racismo. Justo? Até aí, massa, todo mundo tá de acordo. Quem é que tá contra isso? 0 pessoas. O grande problema é esse artigo aqui, ó. Artigo 2º dessa lei de injúria racial, tá? Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Já acho meio esquisito, porque é a lei da injúria racial. A gente já colocou aqui etnia, procedência nacional, que já é uma coisa meio maluca. Eu vou dar um exemplo pra vocês bem rápido aqui, ó, de como essa lei abrange. Abre aspas para o comediante. O terreiro que eu frequento é lá na Quebrada, lá no Capão. E uma coisa que eu notei que é diferente é que os caboclos não vêm de arco e flecha, vêm com 38. Essa é perna de um comediante chamado Deco Machado, que, né, estudou pelo livro do Léo Lins, falou do próprio livro do Léo Lins e disse que se o comediante fala ali, de acordo com o Léo Lins, é o que ele pensa mesmo. Foi ele que acabou de falar. Então, assim, ô Deco, eu queria te fazer uma pergunta. Você vai se entregar para o Ministério Público por injúria racial, por procedência nacional? Não, não, né? Tá, porque se alguém quiser entrar, meu irmão, você vai preso. Você que aproveitou o seu momento para bater no Léo Lins. Não é só você, não. Eu tô falando do Deco especificamente, porque ele é um cara que sempre foi muito legal comigo. Não tenho nada muito contra o Deco, não, mas às vezes a galera, para querer fazer um hype, a galera se perde e esquece do que a gente tá fazendo. Todo comediante que tá vindo na sua timeline falar que o Léo Lins vai estar preso é um hipócrita e tá molando a faca que vai cortar o próprio pescoço. Sabe por quê? Por causa desse próximo artigo que eu vou te falar aqui, ó. Na interpretação dessa, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupos minoritários que causem constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, o que usualmente não dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião ou procedência. Qual o problema que tem aqui no meio? É aqui, ó. Atitude de tratamento dado à pessoa ou grupos minoritários. O que é grupo minoritário? Qualquer coisa, meu irmão. É aí que tá o problema, porque tá aberto. Sabe por quê? Por quê? Porque sabe o que é um grupo minoritário? Terraplanista. Terraplanista é um grupo minoritário ideológico. Ou seja, eu, Nil Agra, que tenho piadas contra terraplanista, posso ir preso e pegar o mesmo tempo de cadeia do que alguém que faz uma piada racista. Aonde para isso? Por quê? Porque isso dentro dessa lei aqui ainda tem, no meio dela tem um agravante. Se o crime for cometido para ou por funcionários públicos, existe um aumento de 1/3 de pena. Quem são funcionários públicos nesse país, meu povo? Quem é que são funcionários públicos? São deputados, são presidentes, são senadores, são juízes, são pessoas que estão ali para controlar o que a gente pode ou não pode falar e o que meios ou mídias podem ou não pode falar. Detalhe, aqui a apresentação para mais de 2 pessoas entra aqui.
uma pessoa pública pode ser considerada, qualquer pessoa pode ser considerada pública. Por quê? Porque você tem um perfil público no Instagram. Se você posta uma piada no teu Instagram, você pode tomar 8 anos de cadeia também. Uma piada sobre qualquer coisa, meu irmão. Não existe um lugar de fala nessa lei também, tem outra coisa. Você tá ligado que um comediante preto que fizer uma piada sobre sofrer preconceito, sobre ser preto, pode ser processado por racismo, por um homem branco que achou a piada de mau gosto, irmão? É isso que vocês estão defendendo? É a nossa falta de direito de se sentir ofendido, porque tudo ofende a princípio? Você entende? É muito difícil ser comediante nesse país e agora vai ser impossível. Outro detalhe que ninguém tá comentando, a sequência do Léo, da sentença do Léo Lins em específico falando agora, tá? A sentença foi dada por um especial que foi soltado em 2022. A lei que ele foi colocado, né, que foi imputado nele, foi aprovada em 2023, ou seja, é retroativo, meu irmãozinho. Se é retroativo, dá pra você pegar qualquer coisa de qualquer um e botar ele no pau, sabe por quê? Porque não prescreve mais. O crime do humor não prescreve mais. Você sabe, se você matar uma pessoa ou estuprar essa pessoa, depois de 20 anos para a justiça, o crime prescreveu. Mas se você fizer uma piada sobre matar uma pessoa ou sobre estuprar uma pessoa, 20 anos depois você pode ser preso porque ele não prescreve, tá? Se você acha que isso é justo, eu acho que tem alguma coisa errada com você mesmo. Ou você está simplesmente querendo calar pessoas que falam coisas que você não quer ouvir. Olha como essa lei é absurda e desproporcional. Vou dar um exemplo para vocês. A lei 11.995 do município de São Paulo atesta que se você impedir a entrada de uma pessoa ou pessoas por sua raça, procedência nacional, cor, enfim, né? Por sua raça, se você for racista e não deixar uma pessoa de outra raça entrar no elevador, você está sujeito a pena de multa. Se por acaso eu escrever uma piada sobre um racista não deixando outra pessoa entrar no elevador, eu sou preso por 5 anos. Mas se eu não deixar uma pessoa preta entrar no elevador, é multa. Vocês estão entendendo o tamanho do absurdo que é isso? Bem, e só por último, dá uma dica para meus amigos, minhas amigas humoristas, principalmente, né? Porque a galera que não tá defendendo o Léo Lins já se tocou no que tá acontecendo. Quem tá contra o Léo Lins e acha que tem que acontecer mesmo, eu vou dar uma dica de amigo mesmo. Do jeito que tá essa lei aqui, vou dar uma dica de brother, tá? Como tem muito grupo monetário, quando vocês que não fazem piadas com nenhuma outra minoria tiverem seus mandados de prisão expedidos para 8 anos por terem feito piadas preconceituosas com calvos, que são uma deficiência física, estão enquadrados no artigo de injúria racial. Vou dar uma dica para vocês. Ó. De acordo com o artigo 20A, os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação. Então fica a dica. Quando chegar para você, né, a um mandado de prisão por você ter feito piada com calvo, aí você fala assim, não era piada, eu odeio calvo mesmo, eles são pessoas piores. E aí o juiz vai ser obrigado a diminuir a sua pena pela metade. Então você, comediante, está contra ou a favor do Léo Lins, lembre-se que não é pra você estar contra ou a favor do Léo Lins, é você lembrar que essa lei está escrita de uma maneira que ela pode simplesmente botar qualquer um na cadeia a qualquer momento pela abrangência das suas palavras. E é por isso que a gente tem que lutar. Mas você quer saber o meu lado mesmo? Dia 28 eu tô no Clube do Minhoca. O que importa é a piada e não picuinha, tá? Vamos parar de ganhar hype com a destruição do colega? Beijo de luz no coração de vocês. Oi, gente, tudo bem? Bom, resolvi também me manifestar sobre o caso do Léo Lins, o Brasil inteiro comentando. Eu tava segurando um pouco o meu comentário, porque eu estava esperando ele se manifestar. E aí ontem ele deu a fala dele lá. Bom, essa história tá mexendo com todo mundo tá discutindo. E eu falei, por que não também falar o que eu penso, né? Já que eu sou do ramo da comédia e tal. A primeira coisa que eu queria falar é assim, eu vi muitos amigos meus defendendo o Léo Lins. Gente como Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Leandro Hassum, Maurício Meirelles, todos esses, por acaso, aí é uma crítica, espero que eu não ofenda meus amigos, mas uma crítica construtiva, é que todos eles são muito milionários, né? Todos eles são muito ricos. E eu fiquei pensando, cara, o que eles fizeram pelo Léo Lins? Fazer um vídeo para defender, eu acho que é muito pouco. E eu, como cristão, fiquei pensando assim, o que eu posso fazer na prática, sabe? Para ajudar o Léo Lins, fazer um vídeo é muito fácil, mas quando dói no bolso, as pessoas fazem videozinho, eu tô do teu lado, tô do teu lado. Eu resolvi agir na prática, por isso que eu tô aqui hoje fazendo esse vídeo. O que eu posso fazer de prático? Léo, tá aqui, ó, meu filho. Amigo querido, comprei cigarro, que isso aqui na cadeia vale ouro. Comprei pra você também? Nem comprei, eu tô te dando a minha Bíblia, é uma Bíblia, e porque eu acho que se você se converter na cadeia, as coisas serão mais facilitadas pra você, você pode falar que agora é crente e tal. Aliás, tenta achar Abacuque aqui, que ninguém consegue. Por último, Léo, pra facilitar a tua vida também, pensando nesse toba rosa seu,
KY, eu tô botando no motoboy agora, eles vão te entregar aí. E saiba que é de coração. Eu tô com você, meu irmão. É nóis. Ô, Léo Lins, vê se não se chateia, porque com certeza vou comer seu toba na cadeia. Ô, Léo Lins, vou te levar um par de meia, porque com certeza vou comer seu toba na cadeia. Aí vou falar de areia, caixa de areia, tudo que rima com cadeia. Mulher feia, não, mulher feia melhor não, vou me processar. Enfim, eu vou para um outro assunto, tá? Todo mundo acho que já falou o que tinha que falar sobre a questão do Léo Lins, né? Da prisão do Léo Lins, que não tá preso, mas foi condenado, né? 8 anos por fazer piada, né? Enfim, então vamos lá. Um breve resumo sobre o que eu penso sobre os gêneros teatrais. Vamos em 2 gêneros teatrais, o drama e a comédia. O único que tem limite é a comédia. O drama não tem limite. O drama tu pode falar do que for, pode falar de abuso, pode falar de sangue, pode falar de assassinato, e tá liberado para falar o que for. A comédia não, a comédia ela já tem um limite. Então nós humoristas e comediantes já saímos perdendo aí, né? Que já colocaram um limite nisso aí. A questão do humor ácido, existem vários tipos de humor. O humor ácido, que é do estilo do Léo Lins, é um humor muito específico. É um humor que eu não consigo ficar à vontade, tá? Mas aí o que acontece? Eu conheço o Léo Lins, eu tive poucas oportunidades de conversar com ele, e ele é uma enciclopédia, velho. Uma inteligência, eu admiro demais ele. Conteúdo, ele tem um trecho que ele fala sobre essa questão da inclusão, né, das pessoas que são zoadas e que elas se divertem com isso porque elas se sentem dentro da sociedade também, né? Então tem várias formas. Então, independente do que a gente fala aqui, sempre vai ter alguém que não vai concordar e tá tudo certo. Tem uma turma de humorista que pegou essa onda do humor ácido, só que eu acho que faz de péssima forma, que vai realmente porque quer criar treta, quer criar o desconforto, quer criar, coloca CPF, nome, endereço, região, para realmente machucar, né? A ideia é gerar uma treta, tanto que cita nomes para que as pessoas se revoltem, porque querem essa mídia. Então, mas daí cada um faz o que achar. O que eu penso sobre? Vamos colocar que nem uma iguaria. Tem um restaurante que tem uma iguaria e eu não gosto daquela iguaria. Velho, eu não vou mais naquele restaurante porque ele tem aquela iguaria que eu não gosto. Eu não gosto de consumir, então eu não vou mais. Agora não é por isso que eu quero que aquele restaurante feche. A gente tem que pensar isso, porque as pessoas estão falando muito, tu não pode. Mano, quem não pode é tu. Se tu não pode consumir algo que tu não gosta. Mas sabe o que vem por trás de tudo isso que eu acho, velho? Que tá ficando chato ser chato na internet já. Eu vejo que a galera do bem, a galera sensata, ela tá acordando. Então tá ficando feio pros mala. Os mala da internet, os chatos da internet, já tá feio pra eles, velho. Eles estão tomando umas ruins, assim, porque tu vê gente falando de arte que não tem noção nenhuma nem do que ela faz pra ela mesma, do trabalho dela que não tem a ver com arte. Ela não tem nem noção da vida dela. Ela não sabe nem conduzir a própria vida, a família, não sabe conduzir os filhos. E quer falar de arte do outro. Mano, e tá ficando feio, porque a galera tá tomando no sarrafo. E o mais legal também, mano, é a união que tá sendo mostrada aqui dos humoristas e dos comediantes. E a gente tem que manter essa união, tá? A gente tem que manter essa união. Se tu te ofende com algo, não consome aquele algo. Se tu acha feia a pessoa falar sobre aquela coisa, quando tu for falar, não fala sobre aquela coisa. Se tu acha feia a pessoa fazer tal coisa, se tu tiver a oportunidade de fazer, não faça porque tu acha feio. Então, as pessoas elas têm que ter a liberdade delas. Não matando, não roubando, não... Enfim, né? A gente tem que entender o que é o certo e o errado é o errado. Hoje, o crime virou piada e a piada virou crime. E a gente tem que acordar para isso. Independente se tu é de direita, se tu é de esquerda, se tu é do que for, cara, não tem. Ninguém nunca vai poder dizer que eu tenho algum lado político. Não tem, eu sou do cara, o que tá dando certo, bora lá. Independente de esquerda, de direita, do que for. Só não pode ser cego e deixar de ver o que tá acontecendo. Tudo é motivo para desviar foco de um assunto que estava em alta, né? Em resumo, eu quero trabalhar muito. E eu conto piadas, histórias, elaboro histórias, transformo histórias. E essas piadas podem me levar para cadeia, podem me levar preso. Dependendo do que for, do contexto que for, porque sempre alguém vai se ofender com alguma coisa, né? Apesar do meu humor não ser esse humor ácido, é o humor do cotidiano, da identificação. Mas igual eu tenho o risco de poder ser preso. Então nesse caminho para eu buscar minha aposentadoria,
eu posso ser preso. Se tudo der certo e eu tiver sorte, eu não vou, né, ser preso. Porque eu vou contar histórias que eu conto e que acho que não vão levar pra cadeia. Até porque acho que nenhuma história pode te levar pra cadeia, porque é humor. Mas enfim, só que se eu for pra cadeia, eu não trabalho mais. Mas se eu conseguir trabalhar certinho, eu me aposento. Mas daí se eu me aposento, eu posso ser roubado. Assim como roubaram bilhões dos velhinhos, eu vou ser um desses velhinhos aposentados que eu posso ser roubado. Só que daí quem rouba não é preso. Por quê? Porque isso não é piada.